Bom dia, galerinha. Mais um Devocional Kids e nós vamos finalizar sobre o simples. Nós vamos falar hoje sobre queda em espiral. Então fique ligado. Beleza. Provérbios 1:32. Ele diz: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Queda em espiral. Salve o simples da burrice, ou ele se afoga no mar da tolice. Alguém precisa educar logo esse tolo ingênuo, senão ele terá uma queda em espiral. Como assim queda em espiral? Eu vou demonstrar para vocês o que é uma queda em espiral. Primeiro vocês precisam saber o que é uma espiral. Uma espiral é isso aqui, ó. Dá várias voltas, né? O que seria uma queda em espiral? Imagina que o tolo está caindo e de repente ele vem pelo caminho e ele vai descendo, 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 descendo até chegar no fim. Se ninguém parar esse tolo, ele vai até a morte. O tolo, ele é facilmente enganado pelo pecado, porque o pecado, ele promete muitas coisas. Ele promete felicidade, mas ele dá muito desgosto. Ele promete liberdade, mas ele leva você à escravidão. Ele promete vida, mas por fim, ele te dá a morte. Ser feliz é fugir não apenas do mal, mas até mesmo da aparência do mal. O primeiro rei de Israel, ele percorreu esse desvio e teve uma grande queda em espiral. Alguém sabe o nome desse primeiro rei de Israel? Isso mesmo, o nome desse rei era Saul. Saul foi o primeiro rei por escolha popular. Deus queria ser o rei de Israel, mas o povo queria um rei igual aos outros povos. E o primeiro que foi escolhido foi Saul. Saul, ele era muito bonito e ele era alto, muito alto. Ele tinha uma vantagem, que ele olhava para todas as pessoas, ele olhava sempre por cima. Não tinha ninguém que passasse acima dos ombros dele. Quando ele ia ser apresentado como rei, ele se escondeu no meio das bagagens. Apesar de toda aquela altura e beleza, ele se escondeu. Infelizmente, o sucesso precoce na vida de Saul subiu à sua cabeça e ele entrou em parafusos que o levou a um porão da tolice. A primeira coisa que ele fez nessa queda espiral foi usurpar os direitos e privilégios do profeta Samuel, que iria oferecer sacrifício para que ele se consagrasse rei. Mas ele preferiu oferecer um sacrifício ilegítimo que Deus não aceitava. A segunda queda dele foi que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus e ele poupou um rei do grande inimigo deles, dos amalequitas. A terceira queda dele é que ele perseguiu a Davi. Davi foi ungido rei no seu lugar. A quarta queda dele foi que ele massacrou os sacerdotes do Senhor. A quinta queda dele foi que ele consultou uma médium necromante. Essa médium, ela consultava os mortos. Que besteira que Saul fez. Quem vocês acham que Saul deveria consultar nessa hora? Isso mesmo. Ele deveria consultar a Deus, consultar a palavra de Deus. Jó já havia nos alertado sobre essa prática. Lá em Jó 7, de 7 a 10, ele fala o seguinte: lembra-te que a minha vida é como um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, seus olhos estarão sobre mim, mas não mais o serei.
Tal qual a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura não tornará a sua casa, nem seu lugar jamais o reconhecerá. Nós não podemos confiar nos mortos, nós temos que confiar no Deus vivo. Nosso Deus, ele não está morto, ele está vivo. E esse foi o fim da picada. E ele, ironicamente, ele perdeu a sua grande vantagem que ele tinha sobre os ombros dele. Sabe qual foi? A sua cabeça. Ele perdeu a sua cabeça de forma trágica, ele morreu. Resumo dessa história: Saul foi um desconhecido que passou a ser alguém quando o povo queria qualquer um. Mas ele morreu como ninguém, porque pensou que era alguém que não precisava dar ouvidos a qualquer um. Isso é uma queda em espiral. Todo adulto ou criança age como simples, que faz escolhas tolas. Veja a experiência do salmista. No Salmo 116:6, ele diz que o Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Toda escolha que você faz todos os dias te leva em direção à luz ou às trevas. Pense em quem você vai dar ouvidos. Pense muito bem. Compartilhe então conosco o seu aprendizado, grave o seu vídeo, contando o que você entendeu do versículo de Provérbios 1:32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Que Deus te abençoe.